Boa noite, amigos do irmão Alexandre. Estamos aqui com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre possessos. Esse tema ele está no Livro dos Espíritos, como eu falei, nas questões de 473 a 480. Bom, possessos, quando a própria palavra, quando a gente ouve essa palavra, a gente já associa aí a gente pressupõe, né, a existência aí da existência de demônios, de que exista outro espírito que possa tomar o corpo daquele encarnado, né, e agir no lugar dele. Então esse capítulo aqui ele vem explicar esse trecho vem explicar isso, como que se dá essa intervenção, né? A própria divisão que há aqui no Livro dos Espíritos, né? Esse capítulo que abrange esse tema, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, o que os espíritos podem fazer conosco. Então é o entendimento dessa parte aí do Livro dos Espíritos. Então a gente vai entender aí do possessos. E também é um tema que vem muito a calhar com o dia de hoje, que é a quarta-feira, né? Dia de desobsessão e etc. Então é importante a gente entender como que funciona essa questão da possessão. Na pergunta 473, na primeira pergunta, Kardec já vai, ele vai querer entender se há a possibilidade de um espírito tomar o corpo de um encarnado. Então ele pergunta assim, né? Um espírito pode momentaneamente revestir-se com o envoltório de uma pessoa viva? Quer dizer, se introduzir em um corpo animado e agir no lugar dele que se encontra encarnado? Os espíritos vão dizer que não, que um espírito desencarnado não entra no corpo de um encarnado como nós entramos numa casa, né? Porque daí a gente tem que voltar lá no comecinho dos estudos com relação à questão do cordão fluídico ou cordão de prata. É ele que liga o nosso espírito ao nosso corpo. E a nossa morte física só se dá quando é rompido esse cordão. Então o desligamento do espírito com o nosso corpo só se dá através dele, quando ele é rompido. Uma vez tendo essa consciência desse princípio, é um princípio básico, não há a possibilidade de um espírito tomar o nosso corpo. Na verdade, o que acontece nesses casos é uma associação, né? Então esse espírito ele se associa a esse encarnado através dos defeitos e das qualidades, ou seja, ele se identifica. A gente, em diversos assuntos que abordamos, essa questão da afinidade, essa questão dos espíritos afins mesmo, né? Até na espiritualidade, as questões de família, que as famílias na espiritualidade se dão através das afinidades, né? As pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos, né? Então é dessa forma que eles fazem uso do nosso corpo. Então a gente, através dos nossos desejos, dos nossos defeitos, a gente acaba atraindo de repente esses espíritos que às vezes não são tão bem intencionados. Mas o que depende? Depende da nossa vontade, né? Depende do que a gente está querendo. Então se a gente anda aí muito conturbado, com pensamentos ruins, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente vai estar atraindo aí irmãos que ainda não estão de certa forma evoluídos e vão nos causar vários problemas. Então é muito importante toda aquela história, aquele jargão do vigiar e orar, ele é fundamental e é necessário em todos os momentos da nossa vida. Precisamos vigiar e orar. Vigiar para que isso
não nos acometa, né, não aconteça conosco, e orar para que também, se caso aconteça, a gente consiga se libertar dessa questão de ter aí um irmão, um possesso aí. Continuando, né, até para explicar um pouco melhor, na pergunta seguinte, a 474, ele vai falar um pouco sobre, ainda reforçando essa questão, né? Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos num mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a estar subjugada a ele ou obsedada a ponto que sua vontade fique, de certa forma, paralisada? Sim, esses são os verdadeiros possessos, mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que é possuído, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Sempre se tomou por possessos os epiléticos e os loucos, que na verdade tinham mais necessidade de médicos do que de exorcismo. Então aqui ele vem reforçar essa questão. Então não existe essa questão de um espírito tomar o nosso corpo, e na verdade o que há nós permitimos que isso aconteça. Nós nos abrimos para que isso aconteça. Né? Ele fala que através, seja por fraqueza ou seja por desejo. Então às vezes a gente também deseja isso, né? Lá no fundo a gente está querendo que isso aconteça, devido aos nossos pensamentos, a tudo que a gente vem direcionando aí a nossa vida. Essa questão dos possessos, ele fala, né, de a gente ter essas fraquezas, esses pensamentos. A gente poderia aí imaginar uma espécie a droga, né? Assim, como se fosse um drogado. A gente se torna dessa forma. A gente fica subjugado, a gente fica... Porque a gente, no fundo, quer aquilo. Então a gente fica como se fosse um drogado mesmo, né? Precisa lutar contra, e só a gente pode resolver esse problema, afastar esses maus espíritos através aí das orações, através de pensamentos bons, sempre que estar vigilante, né? Pensar aí, quando vier um pensamento ruim, a gente, deixa eu mudar o foco, faz uma oração. Tudo isso ajuda e muito. As boas ações aí vão nos ajudar, vão atrair bons espíritos para nos ajudar. Né? No momento que a gente está pensando coisas não muito boas, os espíritos bons, eles se afastam, e aí abre o caminho para esses irmãos fazerem o que fazem conosco. Então é importantíssimo sempre pensar, né? Pensar coisas boas, pensar pensamentos positivos. E aí a receita, né? Aqui na questão 479 ele fala a receita, né? A pergunta de Kardec, né? A prece é um meio eficaz para curar uma obsessão? A prece é um poderoso recurso para tudo. No entanto, crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsedado faça, por seu lado, o que é necessário para destruir nele mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então é o que a gente vem falando, né? Aqui eles trazem a receita para a gente se livrar dessas mazelas. Através da oração, uma oração sincera, de coração, e que a gente faça isso sempre, sempre, sempre. Ainda mais nesses momentos que a gente tem passado aí, né, com a pandemia. A gente vê aí as pessoas realmente estão perdendo o controle devido, né, a toda essa turbulência, muitas pessoas aí sem emprego e etc, né, parente falecendo e etc. Tudo isso mexe muito com a gente e nos enfraquece, então a gente precisa estar muito forte e vigilante nesse sentido.
tá ok? Então que a gente possa seguir aí nos nossos estudos, nos nossos trabalhos virtuais, momentaneamente, né? Infelizmente a gente ainda não pode se reunir como antes, mas o pensamento, a prece tem um poder enorme. Então vamos nos manter conectados através do pensamento, da oração, e conectados também virtualmente aí através das tecnologias. Um bom dia, mandar um oi para um amigo, para um familiar, isso aí já traz boas energias para nós. Então fiquem todos com Deus, que fiquem a salvo. Muito obrigado, boa noite.